Que editor de texto você usa? Ou melhor, quais? Esse é o primeiro vídeo de 2 que eu vou fazer, falando um pouco sobre meus 5 editores de texto preferidos, mencionando as suas vantagens e desvantagens. Fica comigo logo depois da vinheta. Olá, eu começo logo o vídeo pedindo para você se inscrever aqui no canal e receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Você pode apertar o botão inscrever e depois apertar o sininho para receber essas notificações. Isso é super importante porque a partir disso esse conteúdo vai chegar para outras pessoas. Bem, o ofício de escritor é um ofício como qualquer outro. Ninguém fala com um pedreiro quando, por exemplo, ele quer utilizar as melhores ferramentas, a melhor colher de pedreiro, melhor prumo, etc. Mas enfim, vez ou outra eu escuto algum amigo meu torcer o nariz quando eu digo que eu gosto de procurar melhores ferramentas para trabalhar os meus textos, para pesquisar, para escrever os meus textos. E não tem problema nenhum. Mas de qualquer forma, eu acho que o escritor ele deve se preocupar sim em ter as melhores ferramentas a seu dispor. No entanto, quando você escolhe um editor de texto, você deve levar em consideração diversos fatores, não apenas a sua nerdice. Por exemplo, a sua personalidade é o primeiro fator que você deve levar em consideração. Eu diria que é o seu perfil de usuário. Se você gosta de armazenar os seus arquivos na nuvem, ou se você prefere utilizar pendrive, certos aplicativos vão ser mais ou menos adequados para você. Se você é um autor que prefere um aplicativo limpo e que possa fazer com que você se concentre basicamente na escrita, certos aplicativos vão ser mais adequados para você. Se você prefere, por outro lado, um aplicativo que te dê o máximo possível de visualização de como o texto ficaria na versão final diagramada, outros aplicativos vão ser úteis também. Então, o perfil de usuário deve ser a primeira coisa que você deve levar em consideração na hora de decidir qual é o editor de texto que você quer trabalhar. Mas não é só isso. Por exemplo, dependendo do gênero que você está trabalhando, certos aplicativos vão funcionar melhor. Um romance, por exemplo, é um gênero literário que demanda muito tempo de escrita, normalmente, uma parte de pesquisa, uma parte de planejamento, construção de personagens, de cenários. Então é legal que você tenha um aplicativo que te ajude nesse processo, ou seja, que possa te ajudar na organização desses dados. Se por outro lado, basicamente o que você precisa é mais ou menos ir organizando os seus textos numa determinada sequência ou elencar uma ou outra referência, você não vai precisar de editores muito complexos. Então, para além do perfil de usuário e do gênero que você está escrevendo, você deve levar em consideração também que, às vezes, você não precisa utilizar o mesmo aplicativo em todas as etapas da escrita. Você tem a parte do planejamento, você tem a parte das primeiras notas, você tem a parte da pesquisa, em que você começa a levantar alguns dados, você começa a escrever o seu primeiro rascunho, depois você vai ter que editar, passar para um revisor ou para um editor, vai ter uma segunda revisão até a finalização. Então, em cada uma dessas etapas, você pode utilizar aplicativos diferentes. Nessa lista que eu vou apresentar para vocês, que tem meus 5 aplicativos preferidos, eu vou falar de aplicativos que podem ser utilizados muitas vezes em determinadas etapas do trabalho e outros que podem ser utilizados em outras etapas. Hoje a gente vai trabalhar com 2 aplicativos, o IA Writer e o Om Writer, que são 2 aplicativos muito minimalistas e que servem bastante para pessoas que querem simplesmente escrever sem se preocupar muito com interferências externas. O aplicativo que eu queria mostrar para vocês é o IA Writer. Ele pode ser baixado diretamente da internet, né? Então você entra no site deles aqui. E aí tem várias opções, tem a opção para Windows, para Mac, para Android e para iPhone. Eu utilizo a versão para Android, que é uma versão livre. Ela funciona bastante para notas rápidas. Você está querendo escrever alguma coisa e não tem um papel, e aí funciona bastante porque você pode depois compartilhar na nuvem, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui a versão que eu tenho para Mac, que é essa aqui. Vocês veem que é um aplicativo bem limpo, né? Ele não tem muitas interferências. Você vai ter aqui, deixa eu maximizar, você vai ter aqui um rodapé que tem formatação básica, né? Então você consegue colocar, por exemplo, títulos, né? Você pode colocar cabeçalhos com outra formatação aqui. Você pode colocar itálicos, né? Por exemplo, você pode vir aqui colocar itálicos, pode colocar negrito, né? Ou a combinação deles, e você pode fazer também naturalmente com teclas de atalho, né? Você também tem esse mesmo uso, né? Aqui do lado você tem uma coisa legal, que é uma biblioteca que você pode criar, e aí você pode arrastar
eu já arrastei para cá para mostrar para você. Você pode arrastar pastas e ter uma consulta fácil de arquivos, né? Você pode colocar aqui. Outra parte legal é o seguinte, você pode também ter uma visão de como seria formatado esse arquivo. Então aqui ele vai dar uma ideia de como seria na web. Você pode colocar a opção para PDF e aí você visualiza. Ele tem alguns modelos que você coloca, mas é coisa muito simples, não é nada demais, né? Você pode ver dividida a tela aqui sem a formatação e com a formatação, você tem alguma ideia, mas o foco dele realmente é você escrever. E aí ele tem uma opção que é bacana, que é essa opção de enfoque, que eu acho que é o barato principal desse aplicativo. Você pode focar por frase, então quando você estiver escrevendo, por exemplo, ele vai focar na frase que você está escrevendo, né? Isso é bacana. Você pode escolher para focar no parágrafo, né? Então quando você está escrevendo um parágrafo, ele vai focar naquilo, o resto fica esmaecido. Ou você pode também colocar a máquina de escrever. A máquina de escrever, basicamente, o que ele vai fazer é manter a tela na linha de visão. Então quando eu vou baixando aqui, ó, sempre que eu estou escrevendo, ela continua como se fosse o papel subindo, como se fosse uma máquina de escrever. Isso é bacana também. E tem uma opção de enfoque também que é de sintaxe. Isso é bem bacana, que é o seguinte, você pode marcar quais são os substantivos que tem, né, os advérbios, as conjunções, os verbos, mas aí ele vai dar uma ideia do estilo, né? Então se você está usando muitos verbos, muitos substantivos, isso é legal numa fase posterior da escrita, não na primeira, para você não ficar travado, né? Então essa parte é bacana, né? E a versão para PC ou para Mac, né, ela dispõe dessas funcionalidades. Não é um aplicativo gratuito, ou seja, você baixa a versão trial, mas você tem que pagar. Mas não é um aplicativo muito caro. Mas eu utilizo principalmente a versão para celular, que é uma versão que te permite tomar notas e salvar na nuvem. Então é uma opção. Se você utiliza WordPress ou Medium, ele também tem uma opção de você publicar diretamente nessas mídias. Ele faz a integração na versão para celular. Então esse aqui é o IA Writer, a primeira dica de hoje. O segundo aplicativo de hoje é o OmWriter, que é um aplicativo também que tem disponível para Mac e para Windows, e que tem a proposta de principalmente funcionar se você utiliza fone de ouvido. Vocês vão entender por quê. Deixa eu colocar aqui para começar e explicar algumas das funcionalidades dele. Então, primeiramente ele tem uma interface com pouquíssimas opções de fonte. Você pode mudar, mas isso aqui não é o foco dele. Eu normalmente deixo em fonte serifada mesmo. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho dessa fonte. Você pode mudar esse fundo que aparece, né, e criar alguma atmosfera. E aí entra a primeira coisa legal, que é essa musiquinha. Você pode mudar a música que toca ao fundo, criando atmosferas, ambiências, e aí fazendo com que você se concentre bastante na sua escrita. Para além disso, ele tem essa opção do clique. Se você observar aqui, ó, é uma coisa boba, que é basicamente a reprodução de cliques. Aí você vai dizer, mas que bobagem, o que é que isso interessa? Eu não sei o que é que isso interessa, eu só sei que quando você coloca esse fundo, essa musiquinha e esse danado desse cliquezinho aqui funcionando, você entra como num transe. É como se realmente esse mantra Om, esse mantra hindu, funcionasse. Você só para quando não tem mais o que escrever. Ele controla aqui a quantidade de palavras e caracteres. Você pode salvar, mas normalmente eu não salvo. Eu copio e colo no arquivo onde eu vou finalizar a escrita. Você pode ainda enviar por e-mail ou, se preferir, salvar em PDF. Mas, repito, não é o principal. O principal é realmente essa capacidade do OmWriter de fazer com que você se concentre totalmente no texto que você está escrevendo. Seja para autores de ficção, seja para autores de poesia, é um aplicativo altamente recomendável. Ele custa em torno de $6. Na verdade, no site você pode
pagar quanto você quiser. Essa é a proposta da empresa. E aí, enfim, é um aplicativo que eu recomendo fortemente, tá bom? Esse aqui é o OnWriter. Bom, esses são os dois primeiros editores de texto que eu gostaria de mostrar. Você provavelmente deve ter editores com os quais você trabalha e que gostaria de sugerir. Se tiver, por favor, deixe nos comentários que eu gostaria de suas indicações. De qualquer forma, na próxima semana eu vou apresentar para vocês mais 3 editores de texto e completar a lista dos 5 melhores editores de texto para escritores. Fiquem comigo, continuem aqui pelo canal, assinem e se inscrevam. Um abração e até a próxima!